Marcos 12, 30, apenas um versículo, depois vamos usar alguns outros, mas eu quero te convidar aí a ler esse versículo comigo. Eu sei que você já gravou no seu coração, na sua mente, mas eu quero ler com você mais uma vez, onde a palavra do Senhor nos diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos pela sua presença e direção sobre as nossas vidas. Sabemos que o Senhor é aquele que conduz, ó Pai, a nossa vida para mais perto de Jesus, e assim nós queremos estar, Senhor. Nós te agradecemos por saber, ó Pai, que não estamos sozinhos. O Senhor foi enviado, Espírito Santo, para estar conosco até a consumação dos séculos. O Senhor foi enviado para ser o nosso conselheiro, o nosso ajudador, aquele que está em todos os momentos. Por isso sabemos que aqui a sua presença está hoje conosco, para nos levar para mais perto de Jesus, e te pedimos, Espírito Santo, que enquanto falamos aqui, enquanto estamos aqui reunidos como igreja, o Senhor possa direcionar esse momento. Pai, se há palavras de revelação, se há palavras que o Senhor tem preparado para esse momento, que elas sejam declaradas em um ambiente profético, que destrava os céus, que rompe sobre vidas, ó Pai, e que libera destinos, ó Pai, proféticos. Pai, nós cremos em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja, e declaramos que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, glória a Deus. Bom, nós iniciamos então falando sobre esse texto ele vai conduzir aí o nosso ano, né? O nosso ano ele vai estar aí indo à frente, aí nos mostrando muitas coisas, mas ele vai nos mostrar aí nesse ano aí a realmente sobre a nossa vida com o Senhor, e como nós cremos que o Senhor fará durante esse ano, e como aplicar esse amor. Então nós vemos que Jesus, quando ele é indagado ali, o que Jesus está aqui falando é uma resposta. Jesus está dando uma resposta, ele está dizendo, olha, ele foi perguntado qual era o maior mandamento, né? Então ele responde que o maior mandamento é este: amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças. E nós falamos, né, sobre amar ao Senhor de coração, o que Jesus queria dizer com isso, o que é o nosso coração, que o coração é aquilo que nos guia, que nos impulsiona, é aquilo que nos move a tomarmos decisões. Falamos da alma, que é onde está concentradas as nossas emoções, e como as nossas emoções precisam ser levadas a Cristo, para que elas não venham nos conduzir, mas que verdadeiramente Cristo possa conduzir a nossa vida. Falamos sobre entendimento na terça-feira, como na semana passada nós tivemos a oportunidade de receber os pastores Ricardo e Ana aqui na igreja, eles ministraram, mas nós na terça-feira continuamos esta mensagem, essa série de mensagens que está lá no YouTube, você pode assistir, ou pelo aplicativo da igreja também, é só você baixar lá no seu Play Store. E por último, hoje nós vamos falar sobre amar ao Senhor com todas as nossas forças. E nós vamos falar como é importante isso, né? Jesus ele conclui com isso, que é importante nós amarmos ao Senhor com as nossas forças também. Então ele está mostrando que em todas as esferas da nossa vida, o amor ao Senhor deve ser o principal para nós. Ele está mostrando que nas nossas decisões, o impulso, o nosso coração, aquilo que nos guia, né? O coração que guia a nossa vida, ele deve amar ao Senhor. Nós temos que amar ao Senhor de todo o coração. Ele está nos dizendo que as nossas emoções, a nossa alma precisa amar ao Senhor, para que a gente possa ter então equilíbrio, amando ao Senhor com as nossas emoções, aplicar as nossas emoções da maneira certa. E ele também diz que no nosso entendimento precisa amar ao Senhor, e esse entendimento ele precisa ser transformado. Deus tem um entendimento transformado para nós, e ele encerra dizendo então que nós precisamos agora, depois que entendemos todo esse passo, amar ao Senhor com as nossas forças. E isso vai falar sobre colocarmos em prática esse amor, sobre praticar o amor ao Senhor. Queridos, Jesus ele foi alguém
que viveu intensamente o seu chamado. Ele amou ao Senhor de maneira assim sem igual. Jesus, ele fez questão de amar ao Senhor, de demonstrar esse amor em suas atitudes, na sua convivência, em seus relacionamentos, e ele mostrou para nós como viver. Muitas vezes as pessoas dizem assim: Jesus morreu por você, e elas estão certas, Jesus morreu por nós, mas ele fez muito mais do que isso. Jesus não somente morreu por nós, mas Jesus, ele nasceu por nós. Jesus, ele viveu por nós. Jesus morreu por nós e também ressuscitou por nós. Então a obra do Senhor, ela é completa. E quando Jesus, ele nasce e ele nasce e vive para deixar um exemplo na terra do que é ser o Filho de Deus aqui na terra. Então Jesus deixou um exemplo para a minha vida e para a sua vida do que é ser um Filho de Deus sobre a terra. E ele nos mostrou que quando nós colocamos esse amor ao Senhor acima de todas as coisas, nós vamos alcançar em Deus aquilo que Deus preparou para nós. O amor, então, o amor sobrenatural e o amor aplicado, ele destrava a nossa vida. Se você quer ter a sua vida destravada, eu quero dizer a você que você precisa então amar ao Senhor. Amar ao Senhor. Se eu e você amarmos ao Senhor, Ele vai destravar áreas da nossa vida, porque este amor sobrenatural, ele começa a encontrar áreas da nossa vida e ele começa a transformar todas as áreas da nossa vida. Então eu quero te convidar a crer que o amor a Deus pode transformar a sua história. E eu sei que há momentos que a gente pergunta assim: puxa, mas eu tenho feito tudo para o Senhor. Mas a gente precisa fazer uma pergunta: eu tenho amado ao Senhor? Porque fazer as coisas não é sinônimo de amor. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja e estão, como Jesus disse, que muitas vezes nós honramos a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe dele. Então o Senhor, ele está mostrando que o mais importante não é o que eu faço ou o que eu digo, é a minha vida na prática, é o meu dia a dia que vai revelar esse amor ao Senhor. Então nós precisamos amar ao Senhor, porque o amor é transformador. Queridos, Jesus transformou tudo através do amor. Ele nos amou com um amor sem igual, e por isso nós estamos aqui hoje reunidos, amém? Então você pode viver esse amor sobrenatural sobre a sua vida, e você pode ter a sua vida transformada. Se você está aqui hoje, está pensando assim: puxa, será que Deus me ama? Você não precisa pensar isso. Isso é uma certeza, Ele te ama. Ele te amou primeiro, é o que a palavra do Senhor diz, que Ele nos amou primeiro. Ele te ama e Ele é o maior interessado em ver a sua vida transformada. Ei, Jesus não te criou e não formou você e não te resgatou das trevas para que você viva uma vida derrotada, uma vida de apenas frustrações. É claro que no meio do caminho teremos isso, mas a nossa vida não será somente isso quando nós estamos com Cristo. Nós teremos uma vida transformada e sobrenatural. Há uma unção sobrenatural no amor. Há uma unção sobrenatural no amor. Sabe, queridos, o que eu tenho entendido com tudo isso e com o que Deus tem falado com a gente? Muitas vezes as pessoas procuram o poder de Deus. Elas querem o poder de Deus. Porque elas querem milagres, elas querem mover, elas querem céus abertos, e elas procuram o poder de Deus. Mas o poder verdadeiro está no amor. Quando amamos a Deus, não há nada que pode resistir o poder de Deus na nossa vida. Quando tomamos a decisão de amar ao Senhor, a nossa vida então é destravada em todas as áreas, em todas as áreas. E isso tem me feito refletir, eu espero que você também, o quanto eu tenho amado ao Senhor. E eu tenho dito ao Senhor: Pai, será que eu tenho te amado o suficiente? Será que eu tenho aplicado esse amor? Porque muitas vezes nós achamos que está tudo certo, mas a gente tem que se policiar e falar: Senhor, o quanto eu tenho amado a Ti. Porque se eu amar ao Senhor verdadeiramente, áreas da minha vida vão se destravar. Deus falará comigo, porque Deus sempre responde
aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Então, se você quer ouvir ao Senhor, quebrante seu coração, deixa o amor dele te constranger. A palavra do Senhor diz que o amor do Senhor nos constrange. O amor do Senhor nos constrange. Então, quando o amor dele nos constrange, o nosso coração se quebranta. Quando o nosso coração se quebranta, ele se aproxima de nós. Quando ele se aproxima de nós, nós temos clareza e direção daquilo que ele quer para a nossa vida. Então, se você quer ouvir a voz do Senhor, e se você está dizendo assim, eu quero uma resposta de Deus, eu vou dizer para você, ouça o que Deus está falando para você, quebrante o seu coração, porque Ele não resiste um coração quebrantado. Quebrante o seu coração. Se você está buscando uma resposta de Deus, fala assim, não, eu estou buscando uma resposta de Deus, eu quero que Deus me responda, quebrante o seu coração, porque Ele não resiste um coração quebrantado, é o que a sua palavra diz. Então, se você busca a resposta, eu quero dizer, a resposta dele para você é uma pergunta: como está o seu coração? Como está o seu amor por mim? Você está quebrantado? Você se sente quebrantado na minha presença? Ou você se sente endurecido? Ou você se sente um tanto quanto forte demais ainda? Resistente demais? Falando assim, não é qualquer coisa que me emociona, não é qualquer coisa que me toca, não é qualquer palavra que muda a minha vontade ou a minha direção. E realmente, se nós estamos falando de coisas humanas, nada disso pode mudar a sua vida, mas se estamos falando sobre Deus, ouça a voz do Senhor, quebrante o seu coração, porque todos aqueles que o buscam verdadeiramente encontram resposta. E se não tem tido resposta na sua vida, talvez não tenha verdade na sua busca. Então nós precisamos mudar isso hoje. Eu e você precisamos mudar isso. Então, queridos, Jesus, ele finaliza ali falando que nós precisamos amar ao Senhor como? Como nós precisamos amar ao Senhor? Com toda a nossa força. Com toda a nossa força. Querido, nós podemos amar ao Senhor com meia força, não é verdade? A gente pode amar ao Senhor com 1/3 de força. Sabe assim? Sabe aquele pessoal que quando você chama para trabalhar, né, dá uma de João sem braço assim, né? Fala assim, não, vem cá, irmão, ajuda eu pegar isso daqui, ó, me ajuda aqui, tem que carregar umas coisas, né? E aí ele pega o lado mais leve assim, né? Ele fala, não, deixa que eu pego desse lado, né? Já viu gente que você vai carregar uma geladeira, ele sempre fala, não, deixa que eu seguro aqui que eu vou equilibrando, né? Pega do lado do motor. E aí você sempre tem que carregar o peso. Tem gente que é assim, né? Então você pode trabalhar para Deus, você pode amar ao Senhor com toda a sua força ou só com meia força. Fala assim, não, eu estou à disposição do Senhor para serviços leves, né? Nada de me esforçar demais. Estou à disposição de Deus para tudo que é light. Estou à disposição de Deus para tudo que não tem esforço. Eu estou à disposição de Deus. É claro que Jesus aqui ele não está falando sobre força física, mas ele está falando sobre a força interior que nós temos. Ele está falando sobre a vida. Ele está falando sobre a força que carregamos no nosso interior. Então, ele está dizendo que eu e você precisamos amar ao Senhor com a nossa força, de maneira completa. Que tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos então ser intencionais e intensos. Gente, tem muita gente que não é nem intencional e nem intenso no que faz. Ele não tem intencionalidade nunca e não tem intensidade nunca. Gente, nós precisamos entender que Jesus, ele está mostrando um caminho para a gente. Um caminho, ele está dizendo, ei, com as suas forças você precisa amar ao Senhor, com toda a sua força. Isso vai falar de maneira intencional. Porque força sem direção, querido, ela é um perigo. Ela é um perigo, não é verdade? Força sem direção é um perigo. Quem aqui já martelou o dedo? Bastante gente já martelou o dedo, né? Força sem direção é um perigo. Você está ali aplicando força, se você aplicar no lugar certo, que é o prego, é sucesso. Aí você vai conseguir o seu objetivo, mas força sem direção é um perigo. Tem gente que usa a sua força sem direção nenhuma, sem ser intencional no que está fazendo. E o que acontece? Ele deixa que aquela força
gere destruição, ao invés de trazer construção. Então Jesus ele está mostrando que a nossa força precisa ser intencional nele. Ele está dizendo, a sua força, você precisa amar ao Senhor com a sua força, de maneira intencional. Você deve pegar a sua força, a sua energia e dedicá-la a ela em primeiro lugar ao Senhor. Em primeiro lugar ao Senhor. Porque se você pegar a sua força, sem direção, e acabar usando ela de maneira errada, queridos, nós acabamos trazendo destruição para a nossa vida. Então eu e você precisamos de direção. Nós precisamos ser intencionais com a nossa força. Muitas vezes nós pensamos assim, eu vou usar a minha força para isso, eu vou usar a minha força para a minha vida pessoal, eu vou aplicar toda a minha força agora para fazer tal coisa. Ou, vamos dar um exemplo assim, eu vou pegar toda a minha força, toda a minha energia, e agora eu tomei uma decisão. Eu vou pegar toda a minha energia, toda a minha força, e eu vou direcionar ela toda para o meu trabalho. E aí a gente foca no trabalho. Não, é o trabalho, é o trabalho, é o trabalho, é o trabalho. E aí muitas vezes a gente vê o quê? Pessoas que estão totalmente focadas no trabalho, que daqui a pouco começam a ter problemas em outras áreas da vida. Porque estão pegando a sua força e direcionando em um lugar só, de maneira intencional, mas em um lugar só. Aí começam a deixar a família de lado, começam a ter outros objetivos. E aí, gente, é algo muito interessante, porque geralmente o que acontece? A pessoa que fala assim, não, eu vou trabalhar para dar uma vida melhor para minha família, para dar tudo que a minha família precisa. Em muitos momentos, essa mesma pessoa que no começo começou a sua intencionalidade de força, dizendo, eu vou trabalhar para dar uma vida melhor para minha família, o que ela faz? Com o passar do tempo, esquece da família. Ela deixa a sua família muitas vezes abandonada. E ela pegou toda aquela força dela, ela pegou toda aquela intencionalidade dela para fazer algo que tinha um objetivo, mas agora, no meio do caminho, ela começou a mudar os princípios. E ela começou a abandonar a sua família. Aí o dinheiro que ela ganha, o investimento que ela tem, já não tem mais, de maneira intencional, aquilo que era a direção no início. E ela começa a usar para outras coisas, ela começa a tomar outras decisões. Então, por isso que Jesus ele está mostrando para nós que nós precisamos ser intencionais com a nossa força. Força sem direção pode ser destruidora. Nós precisamos tomar cuidado. Imagina assim, se você pegar toda a sua força e colocar ela em um conflito. Imagina o que isso não pode gerar. Se você pegar toda a sua força e tomar uma decisão e falar assim, não, eu vou viver assim a partir de hoje e acabou, ninguém mais vai mudar isso. E aí você se fecha, você vai se protegendo, vai criando barreiras e você vai vivendo uma vida porque você pegou toda a sua força e tomou uma decisão que não foi em Deus que você tomou ela. E aí agora você começa a ter problemas. Por quê? Força sem direção, sem intencionalidade correta, pode ser destruidor. Pode ser destruidor. Por isso Jesus ele diz o quê? Ame ao Senhor com todas as suas forças. A nossa força, em primeiro lugar, deve ser levada para Deus. A nossa intencionalidade, em primeiro lugar, deve ser levada para o Senhor. Então, queridos, a gente deve ser intencional e intenso, mas em primeiro lugar para com Deus. Para que Ele diga aonde nós devemos aplicar toda essa força. Para que Ele dê a direção de onde nós vamos pegar toda essa força e aplicá-la ali. Queridos, muitas vezes nós queremos tomar decisões e quando Deus não nos responde, nós começamos a achar respostas. Tome cuidado com isso. Quando Deus não nos responde, nós começamos muitas vezes a achar respostas. Eu acho que essa é a direção, eu acho que é isso que Deus quer, e aí a gente começa a tomar decisões pessoais, que não são Deus que estão direcionando. Por isso nós devemos pegar a nossa força em primeiro lugar e aplicá-la em Deus.
O que Jesus está falando de como nós podemos aplicar essa força em Deus? A primeira coisa que a gente precisa entender: a nossa força aplicada em Deus, ela vai gerar uma vida espiritual intensa. Uma vida espiritual intensa. Ei, querido, nós precisamos pegar a nossa força e aplicar a nossa força para conhecer mais a Deus. Nós precisamos pegar a nossa força e aplicá-la no Senhor, em oração. Quando você ora, você gasta energia, você gasta força. Então nós precisamos pegar a nossa força, em primeiro lugar, amar ao Senhor com a nossa força. Dizer assim: Pai, tudo aquilo que eu estou disposto a fazer para a minha vida pessoal, primeiro eu vou fazer para Ti. Se eu estou disposto a trabalhar para viver as coisas do mundo, para ter coisas que vão ser bênção para a minha vida, não tem nenhum problema com isso, você deve ter, mas pense assim: eu também vou trabalhar para o Senhor. Se eu estou disposto a investir o meu tempo em estudar para mim, eu também vou investir o meu tempo em estudar para o Senhor. Eu vou primeiro colocar as minhas forças em amar ao Senhor, pois eu sei que se eu amar ao Senhor de maneira intencional e intensa, direções do céu começarão a vir, e essa força será aplicada de maneira sobrenatural na minha vida, de maneira sobrenatural na minha história. Então, quando em primeiro lugar eu tomo a decisão de dizer assim: Pai, em primeiro lugar eu tomei a decisão hoje, eu vou aplicar a minha força no céu, em amar ao Senhor. Eu vou aplicar a minha força em buscar mais a Deus. Eu vou aplicar a minha força em realmente viver uma vida com o Senhor. Queridos, quantos de vocês já deixaram de ir trabalhar porque estava cansado? Alguém já falou assim: hoje eu estou cansado, não vou trabalhar não. Hoje eu acordei meio cansadão, vou ficar em casa. Né? Você só faz isso se você trabalhar por conta. Mas se você trabalha registrado, você fala assim: não, tem que ir. Cansado, não cansado, você está lá. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, não precisa levantar a mão, tá bom? Quantos de vocês já deixaram de vir para a igreja porque estava cansado? Hoje eu estou tão cansado, eu não vou descansar hoje em casa. Muitas vezes nós estamos dispostos a fazer coisas para o mundo que não estamos dispostos a fazer para Deus. Aplicamos a nossa força em muitos momentos para o mundo e para as coisas desse mundo, e em muitos momentos não estamos dispostos a aplicar essa mesma força para com o Senhor. Essa mesma força para coisas de Deus. É claro, querido, eu não estou falando para você não, você não pode faltar na igreja. Querido, se um dia você precisar faltar, se um dia você quiser falar assim: não, hoje eu vou sair com a minha família, hoje a gente vai no parque, depois eu vou assistir o culto online, bênção demais, glória a Deus pela sua vida. Mas queridos, nós não podemos aplicar mais força no mundo do que a gente aplica para o Senhor. A gente não pode falar assim: não, quando eu faço as coisas para mim ou para o mundo, eu faço com mais energia do que eu faço para Deus. Eu faço com mais empolgação do que eu faço para Deus. E queridos, fazer para Deus é muito mais do que vir à igreja e somente estar na igreja. O Senhor, Ele nos chamou para nos abençoar, e você está aqui para isso, para ser abençoado. Então nós recebemos, celebramos ao Senhor porque recebemos, mas nós precisamos compartilhar. A nossa vida de fé não pode ser somente receber e celebrar. Eu recebo algo de Deus e eu celebro a Deus por isso. Ei, eu preciso receber algo de Deus, celebrar a Deus por isso, glorificar o nome de Deus por isso, mas eu preciso compartilhar aquilo que eu tenho recebido de Deus. Eu preciso agora aplicar aquilo que eu tenho recebido de Deus. Eu preciso investir no reino dos céus. Eu preciso trabalhar para o Senhor, seja, querido, dentro da igreja ou fora dela. Mas eu preciso investir, porque o Senhor está investindo na minha vida. Querido, o reino do céu não é somente receber. O reino do céu e a Bíblia não é sobre receber, mas é sobre compartilhar. Quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vai ver que é muito mais sobre dar do que sobre receber. A gente vai ver que Jesus declarou o quê? Que é melhor dar
É melhor dar do que receber. Há mais alegria em dar do que receber. Ou seja, nós vamos entender então que o reino dos céus, o princípio que rege os céus, é um princípio de doação. Deus quer que você seja um provedor, porque Ele é um pai provedor. E você foi criado à imagem e semelhança dEle. Deus não quer que você esteja na posição de receber para sempre. Deus quer que você mude de posição e que você agora não somente receba, mas esteja pronto para compartilhar em todas as áreas da sua vida. Ei, querido, eu lembro de uma vez que o pastor Luiz falou algo com a gente, e a gente sempre fala isso, sempre quando a gente tem a oportunidade de entregar uma cesta básica ou fazer alguma coisa por alguém. Ele disse assim: todo mundo que recebe uma cesta básica da igreja, a gente diz para essa pessoa, pega uma parte dessa cesta básica e dê para alguém. Pega um pouco de arroz, um pouco de feijão e dá para outra família. E ele falou assim, mas às vezes as pessoas dizem, mas pastor, a gente não tem nem para a gente vai dar para os outros. E ele falou assim, mas você vai aprender um princípio. Ou você vai decidir ser aquele que só recebe o pão, ou você vai decidir ser aquele que recebe a semente e que semeia. Quem semeia tem colheita. Quem só come o pão nunca colherá nada. Então, queridos, o céu não é sobre receber, é sobre compartilhar. O que Deus quer nos ensinar é que a nossa força não pode ser somente, não, eu vivo com Deus, aleluia, glória a Deus por isso, mas agora eu preciso começar a aplicar esse amor que eu tenho pelo Senhor sobre as pessoas que estão à minha volta. Eu preciso começar a aplicar esse amor, querido, sobre a igreja a qual eu estou. Eu preciso servir ao Senhor de alguma forma. Querido, entenda uma coisa. Quando você pode dar, o seu cérebro entende que você tem mais do que você precisa. Quando você tenta reter, você está mandando uma mensagem para o seu inconsciente dizendo, eu não tenho nada, eu preciso segurar tudo que eu tenho. Ei, você quer ser uma pessoa que vive como quem não tem nada? Ou você quer ser alguém que vive sabendo quem é o seu Pai, o seu Deus, que te abençoa? Ei, seja um semeador sobre a sua vida. E eu não estou falando aqui sobre dinheiro. Seja um semeador com as suas atitudes. Creia que você tem dentro de você algo que você pode dar a alguém. Queridos, você pode dar conhecimento. Você pode dar tantas coisas, você pode dar uma gentileza, e nós já vamos falar sobre isso, mas eu quero que você entenda que eu e você fomos chamados pelo Senhor para investir a nossa força nele. Quando investimos nele, Ele espera que nós possamos então compartilhar essa força. Querido, seja intencional e intenso. Sabe, querido, quando você vier para a igreja, seja intencional. Diga para o Senhor, Senhor, hoje eu estou indo para a sua casa para te adorar, para te louvar e para buscar uma resposta que eu sei que o Senhor tem preparado para mim. Hoje eu estou indo para a igreja para celebrar o teu nome, para receber do céu tudo que o Senhor tem para mim. Hoje eu estou indo para a igreja para ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero, querido, que as nossas buscas sejam intencionais e sejam intensas. Intensas. Que a sua adoração ao céu seja intencional e intensa. Imagina assim, quando você está aqui na igreja, adorando ao Senhor no momento do louvor. Como é que você tem adorado a Deus? Você adora a Deus de maneira intencional? Ou você acha que quando a gente louva as músicas que passam aqui, não, o pessoal canta, é coisa da igreja. Não, querido, a gente não está cantando para nós. Nós estamos cantando para o nosso Deus. Nós estamos adorando ao Senhor. Como é que você faz isso? Como é que você adora ao Senhor? De maneira intencional e intensa? Ou de maneira mais ou menos? Aleluia. Sabe assim? Com aquela vontade, com aquela energia. Obrigado, Diego. Com aquela disposição. Como é que você tem adorado ao Senhor? Queridos, nós precisamos adorar ao Senhor. Quando nós estamos aqui, nós precisamos entregar com toda a nossa força a nossa adoração. Nós precisamos ser intencionais, intensos na adoração. Nós precisamos entender esses princípios do céu.
Quando a gente vê os vídeos do pessoal, dos judeus, lá no Muro das Lamentações, você vê que o judeu, quando ele está orando, ele nunca para de se mexer. Ele nunca para, ele fica mexendo os pés, as mãos, parece que ele fica balançando, ele mexe o dedo do pé dentro do sapato, ele nunca para. Por quê? Porque eles entendem um princípio, que quando você se conecta com Deus, todo o seu corpo deve adorar ao Senhor. Então eles adoram ao Senhor, eles oram, demonstrando isso, que todo o corpo está se conectando com o Pai. Senhor, desde o dedinho do meu pé, ao fio do cabelo da minha cabeça, eu estou aqui me movendo, porque eu quero me conectar com o Senhor. Eu estou aqui sendo intencional e intenso no que eu estou fazendo. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui orando e falando assim, não sei se Deus existe ou não, mas eu estou aqui orando e fazendo declarações, e eu mostro isso com o meu físico, eu mostro isso com todo o meu ser, porque todo o nosso ser precisa adorar ao Senhor. Então o Senhor, Ele nos mostra que nós precisamos ser intencionais e intensos em tudo que fazemos para Ele. Nós precisamos amá-lo com toda a nossa força, com toda a nossa força. E quando nós fazemos isso, querido, nós vamos começar a receber do céu esse amor transbordante, essa força que nós colocamos no Senhor. Ele vai começar a direcionar ela. A direcionar ela. Imagina assim, querido, que nós temos uma força, certo? Alguns mais, outros menos, mas nós temos uma força. Agora imagina essa força sendo acrescentado por mais alguém. Então você tem a sua força pessoal, mas agora você vai dar uma martelada, não só com a sua força pessoal, não só com a sua força pessoal. Pensa numa pessoa assim que você sabe, esse camarada é forte. Gente que aguenta peso assim de verdade, tipo Marcos, Silvão, meu pai, esse pessoal mais antigo assim, que aguenta peso, que tem o braço forte, o Leandrão. Imagina assim uma martelada desse pessoal. A minha não vai fazer muita diferença na sua vida, mas imagina uma martelada desse pessoal. Então imagina assim, que quando nós estamos falando sobre sermos intensos e intencionais com o Senhor e amarmos Ele com a nossa força, queridos, Ele vai pegar essa força, Ele vai direcionar para a terra. Sabe por quê? A nossa força para o céu, ela só tem um objetivo: levarmos ela ao céu, para que ela volte para a terra. O foco de Deus é transformar a terra, e Ele quer usar a sua vida para isso. O foco de Deus é transformar os ambientes onde estamos. Querido, a esperança de Deus não está no próximo presidente, a esperança de Deus não está nos governos do mundo, a esperança de Deus está em uma igreja transformada e transformadora. A esperança de Deus está em uma igreja que tem poder sobre si, celestial, para transformar o ambiente onde é colocada. A esperança de Deus está na igreja, querido. Então creia que a esperança de Deus está em você, e quando você ama o Senhor com toda a sua força, então agora Ele vai poder usar essa força em favor do reino, e aplicar esta força sobre a nossa cidade, aonde você vive, com as pessoas que você convive. Ele vai poder pegar essa força de maneira agora direcionada, com maneira intencional e intensa. Mas agora, querido, você não é somente a sua força, não é somente algo humano, existe algo sobrenatural sobre você. Você está cooperando com o Espírito Santo, com a vontade do Pai. Então agora o poder de Deus está sobre a sua vida. E agora, quando esta força vier, ela vai acertar o alvo, e ela vai transformar situações. Quando nós amamos ao Senhor com toda a nossa força, nós fazemos revoluções. Queridos, o mundo precisa de homens e mulheres que entendem isso e que estão dispostos a gerar uma revolução através da força sobrenatural que Deus tem depositado em nós. Porque nós tomamos uma decisão: amar ao Senhor com toda a nossa força. Amar ao Senhor de maneira intencional e intensa. E agora Ele vai devolver esse amor sobre a terra. Então olha só o que a palavra do Senhor diz lá em Efésios 2, versículos de número 8 a 10. Olha que interessante, quando Paulo ele escreve isso, ele está mostrando para mim e para você algo muito especial. Ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé.
isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Queridos, eu e você, nós somos salvos por Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Não existe outro caminho para a salvação a não ser Jesus. E isso não vem de nós, mas é um dom de Deus, é uma graça de Deus. A salvação pertence a Ele. E nós só encontramos salvação através de Jesus. Através de Jesus. Jesus é o caminho para a nossa salvação. E por que isso é tão importante a gente entender? Porque boas obras sem Jesus são somente boas obras. Boas obras com Jesus é a união do céu na terra, é cumprir as obras que Ele preparou de antemão para nós, que Ele nos preparou antes para que nós pudéssemos praticar. Existem boas obras que foi o Senhor que preparou. E quando que nós vamos viver as boas obras que o Senhor preparou? Quando amarmos a Ele com todas as nossas forças. Por isso que eu falei para você que amar ao Senhor é algo transformador para a nossa vida. Destrava áreas sobrenaturais sobre nós. Quando nós dedicamos de maneira intencional e intensa o nosso amor ao Senhor, Ele libera sobre nós. Ele libera sobre nós aquilo que Ele já tinha preparado de antemão para a nossa vida. Ei, existe algo no céu preparado para mim e para você, antes mesmo de que eu e você existíssemos aqui na terra. Existe algo no céu que foi preparado para a minha vida e para a sua vida, para que nós pudéssemos viver uma vida transformada e transformadora. Antes mesmo do seu nascimento, Deus já tinha preparado boas obras para mim e para você. Deus já tinha preparado algo maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Então eu e você precisamos entender o quê? Querido, não é o que eu faço de maneira humana que vai transformar realidades. É o que eu faço junto com Deus. Ei! E eu vou falar algo aqui que talvez vai ser uma resposta para alguém. Para de tentar resolver sua vida de maneira humana. Para de tentar as respostas humanas. Comece a buscar as respostas do céu. As respostas que você está buscando não está em homens, não está em pessoas. A resposta que você está buscando está no seu Criador, está no céu. Enquanto nós tentamos resolver a nossa vida de maneira humana, nós acabamos enroscando mais a nossa história. Deus tem resposta para você. O céu tem resposta para você. Não espere de pessoas aquilo que Deus quer falar com você. Muitas vezes nós falamos assim: Deus, usa alguém para falar comigo. Eu quero dizer a você, melhor do que alguém falar com você é o próprio Deus falar ao seu coração. Pare de duvidar da voz de Deus. Ouça aquilo que o céu tem preparado para a sua vida. Ainda que seja difícil as decisões a serem tomadas, elas vão gerar transformação na sua vida. Então, querido, não terceirize a responsabilidade da sua vida para outro. Coloque ela em Deus. Ele é o seu Criador. Não terceirize os seus problemas para outros. Joga eles no céu, em Deus. Fala: Senhor, me ajuda aqui. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Queridos, muitas vezes nós colocamos e esperamos que pessoas sejam como santos na nossa vida. Que nós vamos pedir a elas ou esperar por elas para que elas intercedam ao Pai. Ei, o véu se rasgou. Jesus morreu para isso. Não há mais intermédio entre homens e Deus, a não ser somente um, Jesus. Ele é o único intermédio. Então fala com Ele, querido. É Ele quem está clamando por você junto ao Pai. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus está junto ao Pai, intercedendo por nós. Você tem um intercessor que se chama Jesus Cristo. Você não está sozinho. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Ele não esqueceu da sua história. Você tem um intercessor junto ao Pai, que está clamando dia e noite pela sua vida. Você tem um intercessor junto ao Pai. Então, querido, não terceirize aquilo que Jesus pode fazer por você, porque a glória é somente dele, e Ele não aceita dividir a glória dele com mais ninguém.
a glória precisa ser dele. E para que a glória seja dele, a gente precisa voltar a entender que os lugares de respostas ainda são quando os joelhos se dobram, com corações sinceros, quando corações se quebrantam, quando mãos se levantam, esperando tocar o céu. Ele vem. Ele quer responder você. Então olha só, Jesus, e a palavra do Senhor diz o que é aqui em Efésios que lemos, diz que Deus, olha só, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Ei, queridos, quais boas obras são essas? Talvez você vai falar assim, então Deus tem uma boa obra preparada de maneira exclusiva para mim. Eu creio que Deus tem uma vida e uma história para cada um de nós. Deus tem um plano A para a sua vida. Deus tem um plano A. Deus tem coisas que Ele quer fazer com você, querido. Deus tem um plano A. Deus não tem um plano B. Deus não tem um plano C. Deus só tem um plano A. Pastor, mas eu já tomei uma decisão, e daqui a pouco eu tomei outra, e daqui a pouco eu tomei outra. Você tomou a decisão. Deus, Ele não muda. Ele é imutável. Como é que Ele pode ter vários planos para a sua vida? Como é que Ele pode ficar usando você como uma bolinha de ping-pong, que joga para cá, que joga para lá? E aí a gente tem que se fazer uma pergunta: será que sou eu que estou mudando os planos de Deus? Ou é Deus que está mudando? A Bíblia diz que Ele não muda, que nele não há sombra de variação, que Ele é o mesmo de dia e de noite, que ele não muda com o passar dos séculos, que a palavra dele não muda, que Ele não mudará, que Ele não é como o homem, como quem mente. Uau, se a palavra de Deus faz todas as certificações de que Deus não muda, Ele não mudou. Ele tem um plano original para a sua vida, para a minha vida. O que eu e você temos que fazer é o quê? É falar assim: Senhor, eu quero viver o plano original que o Senhor tem preparado para mim. Até agora talvez eu vivi um plano não original. Um plano, como é que aqueles remédios chamam? Genérico, um plano genérico, parece verdadeiro, mas não é. O pessoal fala que tem a mesma fórmula, mas nunca dá o mesmo resultado. As pessoas falam assim: não, remédio genérico é tão bom quanto o original. Mas não dá o mesmo resultado. Pode ser a mesma fórmula, os mesmos elementos, mas não dá o mesmo resultado. Não sei se é psicológico isso, mas não dá o mesmo resultado. Quando você toma o original, funciona. Ei, para de viver o plano genérico de Deus para a sua vida. Busque o plano original de Deus para a sua vida, porque Ele não mudou. Se você está vivendo o plano e você fala assim: eu estou tentando e não dá certo, talvez você está vivendo o genérico. Parece o original, mas não é. Então nós precisamos buscar o quê? O plano original. Qual é o original de Deus? É esse que eu vou viver. Porque nesse eu vou encontrar o resultado, não que eu espero, mas o resultado que Deus tem para mim. E o resultado de Deus para mim é uma vida de bênção, é uma vida conquistadora, é uma vida cheia do poder de Deus. Talvez não com os resultados que eu espero, mas com os resultados que Deus tem preparado para mim. Então olha só, eu e você temos boas obras preparadas. Que obras são essas? Que Deus preparou de antemão e que serve para todos nós. Tirando essa parte do que eu falei aqui, que cada um de nós tem uma história com Deus. Existe uma boa obra, que Paulo diz lá em Gálatas 5, 22 ao 25. E eu sei que, só de falar que é Gálatas 5, 22, você já lembrou quais são essas boas obras. Você já sabe quais são essas boas obras. E você já sabe do que eu estou falando. Olha o que Paulo diz em Gálatas 5, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aleluia. Queridos, existem boas obras. E Paulo, de maneira bem clara, ele finaliza dizendo para mim o quê? E para você?
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gente, a gente não pode somente viver no Espírito. O Espírito de Deus me vivificou. Eu vou para a igreja, eu adoro o Senhor, eu louvo ao Senhor. Isso é viver no Espírito. Eu oro, eu leio a Bíblia, mas Ele está dizendo, ande no Espírito. E quando Ele diz ande no Espírito, Ele está dizendo, pratique o que o Espírito liberou sobre a sua vida. Coloque em prática, em ações diárias, aquilo que o Espírito já liberou sobre você. Queridos, muitas vezes nós recebemos coisas, mas não praticamos aquilo que recebemos. Muitas vezes Deus está liberando coisas do céu sobre nós, e nós não colocamos em prática, nós não praticamos o que recebemos. É aquela velha história de pessoas que falam assim, Senhor, me dá mais fé. E aí Deus olha do céu e responde, mas se você não usa nem a fé que eu te dei, para que você quer mais? Se nem a pouca fé que você tem, você coloca em prática, para que você vai pedir mais fé? Usa a que você tem primeiro. Então o Senhor, Ele está sempre nos ensinando. Isso não está na Bíblia, tá? Do me dá mais fé, não está na Bíblia, tá? É coisa que as pessoas dizem. Mas, queridos, eu e você precisamos entender o quê? Que se eu vivo no Espírito, se eu entreguei a minha vida a Jesus, se agora eu vivo uma vida que busca o Senhor, né, que eu venho à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu mudei a minha vida, eu fiz como Paulo diz antes, eu crucifiquei a minha carne, agora então, eu preciso viver no Espírito. Eu preciso andar no Espírito. Queridos, então Paulo ele mostra algo muito importante para mim e para você. Para que eu possa cumprir as boas obras que o Senhor preparou de antemão para mim. Por que Ele preparou de antemão? Porque isso é o Espírito que dá. Já estava tudo no Espírito. E aí, querido, o Espírito Santo, Ele quer fazer uma transfusão do céu para a sua vida. Quando nós falamos sobre batismo com o Espírito Santo, nós estamos falando de uma transfusão do céu. Do céu. Imagina assim como uma transfusão de sangue. Imagina assim, você tem um problema no seu sangue. Você tem um problema no seu sangue, seja ele qual for. E aí, de repente, para que você possa mudar, esse sangue ele não tem como ser tratado. Ele precisa ser trocado. Ou precisa vir sobre ele uma infusão de algo que possa curar esse sangue. Algo que possa trazer cura no seu sangue. O Espírito Santo ele faz exatamente isso. Nós temos a carne humana, mas quando o Espírito Santo vem, ele vem para matar essa carnalidade que está em nós. Ele vem então para nos transformar. É uma transferência do céu para a nossa vida. Gente, não dá para vir e servir ao Senhor sem transformação de vida. E continuar com as velhas práticas, e continuar com o velho jeito. Mas eu nasci assim, vou morrer assim, né? Não, minha vida é assim mesmo. Pau que nasce torto nunca se endireita, já dizia o El Chan. Querido, não. Se você aceitou Jesus, você precisa de transformação. Se você entregou a sua vida a Jesus, você precisa crucificar as suas paixões. E como é que a gente crucifica as paixões? Não tem como crucificar as paixões da carne sem a ajuda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vem e ele faz uma transferência do céu para a nossa vida. E essa transferência é de transformação. Então eu não posso somente falar que eu vivo no Espírito, eu preciso andar, praticar o Espírito na minha vida. E aí Paulo ele coloca os pontos de prática, de frutos da nossa vida. Olha só. Ele diz que existe um fruto do Espírito. Olha que interessante. No versículo de número 22, ele diz o quê? Mas o fruto do Espírito. Então ele diz que tudo isso é um fruto só. Você tem que comer de uma vez. É um fruto só. Não tem como você falar assim, Senhor, eu quero amor, eu quero alegria, mas eu não quero bondade não. Eu não quero ser bobo, eu não quero bondade não, Deus. Fidelidade mais ou menos. Não dá para fazer isso. É um fruto. Não existem os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Então ele está dizendo que é uma transferência de uma vez só.
Ele está dizendo que aquele que recebe o fruto do Espírito, ele faz um download completo do céu. Ele recebe isso sobre a vida dele. Ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos do todo, e não de uma parte. Ele está dizendo, ei, esquece o seu amor humano e entenda que você precisa de um amor que vem do céu, do fruto do Espírito. Um amor transformador, um amor que muda coisas. E ele está dizendo, olha, esquece essa coisa de alegria humana. Você vai receber uma alegria celestial. Então ele está falando sobre o fruto do Espírito. E, queridos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são todas características que nós usamos com pessoas. Nós usamos no nosso relacionamento. Nós usamos no nosso dia a dia. Não é verdade? Então, existem boas obras para mim e para você. E para eu viver essas boas obras, eu preciso amar ao Senhor com todas as minhas forças. Para que então Ele libere do céu o seu Espírito sobre a minha vida. Liberando o Espírito sobre a minha vida, agora esta força que está sobre mim, eu vou usar ela de maneira intencional e intensa. Querido, e então nós vamos usar como? Andando no Espírito. Quando eu ando no Espírito, eu estou me relacionando com as pessoas. E agora, o meu relacionamento, ele precisa ser transformador. Como que precisa ser o meu relacionamento? No meu dia a dia, eu preciso amar de maneira intencional e intensa, com amor, com alegria, com paz, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com fidelidade, com mansidão, com domínio próprio. Eu preciso colocar tudo isso em prática no meu dia a dia. Eu preciso andar no Espírito. E andar no Espírito é praticar o fruto do Espírito que já está sobre mim. Então eu preciso agora, querido, através do Espírito, de maneira intencional e intensa, aplicar isso sobre a vida das pessoas que me rodeiam. Querido, você ama as pessoas de maneira intencional? Tem um livro fantástico do pastor Dennis Silk que se chama Ame os seus filhos de maneira intencional. Será que nós amamos os nossos filhos de maneira intencional? Ou a gente pensa assim, eu amo meu filho. Mas é de maneira intencional esse amor? Você busca demonstrar para ele que você o ama? Você de maneira intencional faz isso? E nos nossos relacionamentos? Você busca mostrar que você ama as pessoas? Você busca mostrar que você ama o seu esposo, a sua esposa? Você busca fazer isso de maneira intencional? Há intencionalidade em demonstrar esse amor? Ou você fala assim, ela sabe que eu amo ela, né? Ela já sabe. Ele sabe que eu amo ele. Ele sabe, eu não preciso demonstrar. Eu não preciso ser intencional. Ei, querido, nós precisamos ser intencionais e intensos. Qual foi a última vez que você falou para o seu filho, eu te amo? Eu te amo, filho, eu te amo. Qual foi a última vez que o seu filho sentiu esse amor? Ele se sentiu amado por uma atitude sua, por algo que você fez de maneira intencional. Intencional, ele falou assim, meu pai e minha mãe fez isso por mim, por mim. Olha o que ele fez por mim, de maneira intencional. Gente, tem gente que é mais difícil de entender, então deixa recado. Escreve lá, fiz isso porque eu te amo. Tem gente que não entende também. Então você tem que dar uma ajudinha para quem não entende. Fala assim, fiz tal coisa porque te amo, tá bom? Lavei o banheiro porque te amo. Se não te amasse, não lavava. Aí sua esposa vai responder embaixo, mentira, você também usa, você lavou porque senão ia ficar sujo. Não é só eu que uso o banheiro. Né? Se fosse só eu que usava o banheiro, você podia lavar por amor a mim. Mas você tem que ter amor próprio também para lavar o banheiro. Então, olha só, queridos, nós precisamos ser intencionais e intensos nos nossos relacionamentos. Qual foi a última vez que você usou alegria de maneira intencional e intensa? Você falou assim, hoje eu acordei para ser feliz. Hoje eu acordei e vou demonstrar essa alegria para as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou mostrar para todo mundo que eu encontrar o quanto eu estou alegre. Eu vou demonstrar a minha alegria.
Qual foi a última vez que você usou paz de maneira intencional? Como é que eu uso paz de maneira intencional? Em momentos de tensão. Eu tenho que ser intencional com o fruto do Espírito. Falar assim, olha, tá para estourar uma briga aqui em casa. O que eu vou fazer? Vou lá pegar a panela lá, né? Vai estourar a briga, já vou me preparar. Não, use paz. Use paz. Queridos, use paz. Tem gente que para ser ouvido, né? Esses dias eu ouvi um vídeo do... Eu esqueci o nome dele agora. Clodovil. Clodovil, e ele falou um negócio muito interessante, né? Ele já é falecido, ele falou assim, eu demorei para entender que para as pessoas me ouvirem eu não tenho que gritar, eu tenho que falar mais baixo. Porque onde é gritaria, se eu continuar gritando ela só aumenta e não diminui. Então muitas vezes a gente tem que usar paz de maneira intencional. Ao invés de você gritar, tentar gritar mais alto na sua casa, abaixa o tom. Use paz de maneira intencional. Nos relacionamentos, no seu dia a dia. Gente, tem gente que fica bravo quando alguém faz uma barbeiragem no trânsito, não tem? Ei, barbeiro! Como se você nunca tivesse feito nada. Né? Tem gente que buzina, né? E xinga, e eu falo assim, gente, como é que pode? Você também erra. Ninguém faz barbeiragem de maneira intencional, às vezes é acidente, às vezes o cara não viu, não olhou o retrovisor, esqueceu. Acontece, menos os motoboys, mas o resto acontece. O motoboy faz de maneira intencional, né? Ele vem para cima, né? Mas o restante é sem intenção. Eu acredito assim. Mas olha só, muitas vezes o que acontece? A gente acaba não usando paz. A gente acaba deixando aflorar outros sentimentos. Então, queridos, Deus ele quer que você ande no Espírito, que a sua vida no dia a dia você aplique, querido, tudo isso, que você aplique longanimidade, a qualidade de saber esperar, de falar assim, não, eu vou ser longânimo, eu não vou perder o meu ânimo, sabe, assim, estão acontecendo coisas para roubar o meu ânimo, mas eu vou continuar, não, isso não vai tirar a minha paz, isso não vai mudar as minhas emoções, eu vou ser longânimo, eu vou continuar tendo o meu ânimo longo, né? Eu não vou mudar porque aconteceu tal coisa. Queridos, nós temos que ser intencionais, intensos. Seja intenso, querido, na sua história. Olha só, e ele continua dizendo sobre benignidade, sobre bondade, sobre fidelidade, sobre mansidão. Querido, qual foi a última vez que você usou tudo isso de maneira intencional? De maneira intencional. Qual foi a última vez que você tomou a decisão de ser fiel? De ser fiel. Tem gente que fala assim, eu não traio a minha esposa. Também feio desse jeito. Brincadeira. Olha só, queridos, qual foi a última vez que você usou fidelidade de maneira intencional? Porque quando eu usei essa brincadeira de traição, porque quando a gente pensa em fidelidade, a gente pensa em traição, não é? A gente pensa, não, quando a pessoa pula cerca, daí é infidelidade. Ei, se você fala assim, vou comer um bombom e não vou contar para ninguém, vou ficar quietinho. Né? Vou comer um bombom aqui, não sei de nada. Isso daí já é infidelidade. Não, vou passar, não, né? Vou passar, tô indo embora para casa, mas não, vou comprar McDonald's para todo mundo não, vou comprar só para mim. Vou passar aqui, é só eu que vou comer McDonald's hoje. Não vou nem falar nada para ninguém precisa ficar sabendo, né? Já é infidelidade, né? Quando você fala assim, né? Vou hoje comprar um copo da felicidade para comer sozinho. Ninguém precisa ficar sabendo dessas coisas. Ninguém precisa saber disso, né? É só eu e Deus. Deus, eu mereço, Deus, eu mereço. Eu mereço ser feliz de vez em quando, Deus. Ei, toma cuidado, porque às vezes a gente pensa que infidelidade são coisas grandes. Mas tenha certeza, para uma infidelidade grande chegar, muitas pequenas aconteceram antes.
E a gente vai se acostumando com isso. Sabe aquela história do, eu encontrei alguém na rua, mas você nunca fala quem foi que você encontrou. Você tem medo, né, de falar assim, vai que eu falo com a minha esposa que eu encontrei uma moça e falei com ela, ela fica brava. Eu não vou falar não. Aí a sua esposa perguntou, por que demorou no mercado? A fila estava grande. Mentira. Mentira. Porque você não quer falar, encontrei a amiga da escola lá, estava conversando, lá perguntando. Eu falei dos nossos filhos, falei de você, falei como nosso casamento é feliz, né? Contei todas as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida, né? Você não quer falar isso, aí você fala o quê? A fila estava grande, infidelidade. Infidelidade. Ou quando você encontra alguém e fala assim, não fala para ninguém que você me viu aqui. Ei, o fato de alguém não falar não deixa você de ser infiel. Não é quando se descobre, mas é quando já aconteceu. Então muitas vezes, queridos, eu e você precisamos ser fiéis e ter fidelidade para com Deus e para com as pessoas que nos rodeiam de maneira intencional. Intencional. Você é fiel às pessoas que te cercam? Quando alguém vem falar mal de outra pessoa para você, você é fiel a essa pessoa? Ou você dá ouvidos? Você fala assim, a pessoa falou mal, mas eu não falei nada, eu fiquei quieto, só ouvindo. Infidelidade. Infidelidade. Sabe por quê? Porque ainda que você não falou nada para o outro, e nem falou do outro, você deixou que aquela pessoa fosse difamada ali. Infidelidade. Mas eu estou falando isso daqui, não estou falando nada demais, estou falando a verdade. A verdade. Estou falando somente a verdade, nada mais do que a verdade. Ei, vai falar com Deus, irmão, para de ser infiel com as pessoas. Vai falar com essa pessoa, então, a verdade para ela. Não fica falando com outros, não. Não fica envenenando o coração de outras pessoas, seja fiel. Honre as pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós fazemos isso de maneira intencional, nós geramos bênçãos sobre a nossa vida. Tudo isso que eu falei aqui para você, e aí a gente tem aqui, no final ele fala sobre o quê? Sobre mansidão. Qual foi a última vez que você usou mansidão de maneira intencional e intensa na sua vida? Que o circo ia pegar fogo e você falou assim, mansidão. Você tinha tudo para ficar irado com alguém. Você tinha motivos reais para ficar bravo com alguém. Para ficar bravo com alguém. Você falou assim, não, essa pessoa me deu motivo para mim ficar brava com ela, mas ao invés de ficar brava com ela, eu tomei a decisão de usar mansidão de maneira intencional e intensa. Eu não vou ficar bravo com essa pessoa. Não vou ficar bravo com essa pessoa. Querido, não deixe a ofensa tomar conta do seu coração. Não deixa. Não deixa, querido, essas coisas tomarem conta do seu coração. Use mansidão de maneira intencional e intensa. E o último, domínio próprio. Qual foi a última vez que você usou domínio próprio de maneira intencional e intensa na sua vida? Você se autodominou, falou, não, eu vou me controlar. Eu vou me controlar. Eu vou me controlar. Queridos, tudo isso que eu falei aqui, talvez você vai falar assim, mas, Rafa, é impossível a gente viver tudo isso. De maneira humana é impossível. Mas alguém que tem o fruto do Espírito não é impossível. Porque nós temos o auxílio de Deus. Eu não estou falando que você tem que aplicar tudo isso na sua vida de maneira humana. Porque vai ser impossível você aplicar tudo isso. Eu estou falando para você que quando você aplica o seu amor, as suas forças em amar ao Senhor, Ele derrama sobre a sua vida a força dEle. E agora a força que você usa é a força dEle, não a sua. Então você pode usar a força de Deus de maneira intencional e intensa para fazer as boas obras que Ele já tinha predestinado para mim e para você. Existem todas essas boas obras que Deus predestinou para a minha vida e para a sua vida. Ele preparou para mim e para você. Ele preparou para nós, queridos. Ele preparou tudo isso para mim e para você. E se nós aplicarmos o nosso amor no lugar certo, nós receberemos do Pai aquilo que Ele tem preparado. E vamos conseguir aplicar na nossa vida tudo isso de maneira sobrenatural.
Então talvez enquanto eu fui falando esses pontos aqui para você, você vai falando assim, difícil, 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 impossível, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, mas eu quero dizer para você, nós não estamos aqui para falar de coisas humanas, nós estamos falando aqui para falar de coisas do céu, daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno, e não daquilo que é passageiro. E ele termina dizendo, ele fala o quê? Contra estas coisas não há lei. Não há lei. O que isso significa para a minha vida e para a sua vida? Que não existe punição para quem usa isso. Existe recompensa. Querido, não há punição para quem ama, não há punição para quem usa de alegria, não há punição para quem usa paz, não há punição para quem usa bondade, benignidade, para quem usa mansidão, para quem usa fidelidade, nada disso há condenação. Ele está dizendo, ei, se vocês usarem tudo isso, não haverá lei contra essas coisas, não existe nada que possa impedir você. É isso que Paulo queria dizer para nós, é isso que o Senhor quer dizer para nós, que quando eu sou cheio do Espírito e eu uso aquilo que o Espírito tem na minha vida, não há lei, não há nada que me pare, não há nada que venha me barrar, não há nada que vai impedir o meu crescimento, o meu avanço, não tem nada que seja capaz, querido, de impedir a minha vida de viver os planos de Deus. Por quê? Porque eu estou usando aquilo que não há lei contra ele, eu estou usando princípios do céu, eu estou usando o fruto do céu, eu estou usando aquilo que Deus preparou para mim de antemão, antes mesmo de eu existir, as boas obras que ele já tinha preparado para mim, e quando eu uso essas boas obras, querido, não há nada que impeça o meu desenvolvimento, o meu crescimento, e o que Deus tem preparado para a minha vida. Querido, se você quer desarmar o inferno, eu quero dizer para você, muitos momentos nós vamos orar, nós vamos declarar coisas contra o inferno, mas as suas atitudes e as minhas atitudes são muito mais poderosas no nosso dia a dia do que apenas uma oração. Ei, querido, o inferno não resiste pessoas que vivem e andam no Espírito. O inferno não resiste. Ei, querido, não há lei contra nada disso. E se você aplicar isso na sua vida, o que vai acontecer? As portas do céu se abrirão. O inferno não vai poder resistir à sua vida, porque não há lei. Não há lei contra isso, querido. O inferno opera onde há lei, onde o pecado habita. O inferno opera onde existe lei. Onde a lei para aquilo que não existe lei, o inferno não pode operar. Não há barreiras que vão resistir à sua vida. Se você tomar a decisão hoje de aplicar toda a sua força, todo o seu amor, com toda a sua força ao Senhor, porque Ele vai derramar o Espírito dEle sobre você, e você vai começar a viver uma vida sobrenatural, aonde não haverá condenação e nada que possa impedir o seu crescimento. Ei, querido, existe um lugar em Deus preparado para a sua vida, e o que eu quero te dizer hoje é, vale a pena amar ao Senhor com toda a nossa força. Porque quando amamos Ele com toda a nossa força, nós vamos começar a ver o resultado disso. E agora a nossa força será de maneira intencional e intensa, mas com uma diferença, com direção. Antes eu usava a minha força para raiva, agora eu uso a minha força de maneira intencional e intensa para mansidão, para paz, para o domínio próprio. Antes eu usava a minha força para destruição, agora eu uso a minha força para construir. Ei, querido, quando eu estou cheio de Deus, meus relacionamentos são transformados. E eu profetizo que os seus relacionamentos serão transformados. Os seus relacionamentos serão transformados. As pessoas que te cercam vão começar a olhar para você e falar assim, o que aconteceu com você? Você vai falar assim, eu comecei a amar o Senhor com toda a minha força, eu entrego a minha força a Ele, e Ele dá a força dEle para mim. E agora eu tenho direção nas minhas decisões, eu tenho intenção nas minhas decisões, eu tenho intensidade nas minhas decisões. Ei, querido, seja intenso com o Senhor, e nas direções que Ele te der. Não tenha medo, seja ousado, seja corajoso, tenha fé, porque o Senhor é contigo. Eu quero te convidar a orar nesta noite.
eu quero te convidar a nesse momento nós juntos orarmos debaixo daquilo que nós falamos aqui. Há uma intencionalidade que Deus espera de você. Há uma decisão que eu e você podemos tomar hoje. Eu creio que a decisão que você vai tomar hoje com Deus, ela fará a sua vida viver algo novo no seu amanhã. Então o Senhor Ele está me chamando e te chamando para decisões. Decisões. A cada domingo nós estamos aqui para tomar decisões. A cada domingo nós estamos aqui para viver o que Deus tem preparado para nós. Por isso eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E eu queria te fazer um convite. Se você assim sentir no seu coração, nós não vamos orar por você hoje. Mas se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente e falar com o Senhor e de alguma maneira demonstrar e falar: Pai, hoje eu estou tomando uma decisão. Hoje eu estou tomando uma decisão de amar ao Senhor com toda a minha força. Amar ao Senhor com todo o meu coração. Amar ao Senhor com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Hoje eu estou tomando uma decisão. Até ontem eu usava a minha força da minha maneira e para as coisas que eu achava importante. A partir de hoje, eu vou usar a minha força total para te buscar, para buscar aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Se você hoje quer tomar essa decisão com o Senhor, quero te convidar a se levantar, a sair do seu lugar, a vir aqui. Se você quiser se ajoelhar e orar e falar com o Senhor e dizer: Pai, eu quero, Pai, viver de maneira intencional e intensa o seu amor. Eu quero, Pai, viver o fruto desse Espírito que transforma a minha história. Eu quero viver o fruto desse Espírito que quebra as barreiras da legalidade e que agora não existe mais lei que possa impedir que eu venha viver tudo que o Senhor tem preparado para a minha vida, porque grandes são os planos de Deus para a sua história. Você não é uma obra do acaso, você não nasceu por acaso. O Senhor tem uma obra com a sua vida e Ele quer realizar. Espírito Santo de Deus, Pai, nós cremos naquilo que o Senhor está realizando aqui nesta noite. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor quer fazer algo em nosso interior, ó Pai, que nós não podemos fazer sozinhos. Senhor, quantas e quantas vezes amamos com todas as nossas forças o mundo e o que nele há. Amamos coisas humanas. Amamos, ó Pai, talvez bens, trabalho, tantas coisas. Quantas e quantas vezes, Pai, colocamos coisas à sua frente e depositamos, ó Pai, todo esse amor, ó Pai, naquilo que não nos trouxe nada de volta, naquilo que se tornou vazio, naquilo que se tornou em nada. Mas hoje, oh Pai, de maneira intencional, nós queremos declarar que queremos te amar com toda a nossa força, com todo o nosso ser. De maneira intencional queremos te buscar. De maneira intencional e intensa queremos viver para ti. Pai, que a partir de hoje cada culto não seja apenas mais um dia normal, mas seja o dia onde teremos um encontro com o céu, onde ouviremos a sua voz, onde receberemos uma direção preparada por ti. Oh Pai, eu clamo a ti hoje, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor possa falar aos nossos corações. Nós queremos te amar com toda a nossa força e nós tomamos esta decisão hoje. Pai, eu peço por cada vida que saiu do seu lugar e que aqui está. Deus, Pai, que teu Espírito Santo repouse sobre a vida dos teus filhos. O Senhor sabe, ó Pai, qual é o clamor que está no coração deles. Ó Pai, o Senhor sabe, ó Pai, qual é a decisão que eles estão tomando hoje. Eu creio que é uma decisão
que os leva, Senhor, a caminho da eternidade, que é uma decisão que os impulsiona a viver tudo que o Senhor tem preparado para eles.